em Porto Alegre, cidade de Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros, morei numa casa velha, grande, tosca e bela, à qual quis, como se fora feita para eu morar nela. Cheia de maus e bons cheiros das casas que têm história, cheia de tênue, mas viva, obsidiante memória de antigas gentes e traças, cheia de sol nas vidraças e de escuro nos recantos, cheia de medo e sossego, de silêncios e de espantos. Quis-lhe, como se fora, tão feita ao gosto de outrora como ao do meu aconchego. Em Porto Alegre, cidade de Alto Alentejo cercada de montes e oliveiras, do vento suão, queimada, lá vem o vento suão, que lhe enche o sono de pavores, faz febre, esfarela os ossos, dói nos peitos sufocados e atira aos desesperados a corda com que se enforcam na trave de algum desvão. Em Porto Alegre, dizia, cidade onde então sofria coisas que terei pudor de contar seja a quem for, na tal casa tosca e bela, à qual quis, como se fora feita para eu morar nela. Tinha, então, por única diversão, uma pequena varanda diante de uma janela, toda aberta ao sol que abrasa, ao frio que tolhe e gela, e ao vento que anda, desanda e sarabanda e ciranda ao redor da minha casa em Porto Alegre, cidade de Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros. Era uma bela varanda naquela bela janela. Estou-lhes a ler um poema que muitos dos meus queridos telespectadores já ouviram dizer. E ouviram dizer, eu só li uma pequena parte, as primeiras estrofes, ouviram dizer a alguém que o dizia muito melhor do que eu. Era um dos poemas prediletos nas recitações do grande João Vilaré. E é por João Vilaré o ter dito em público que é hoje um poema célebre. O poema chama-se Toada de Porto Alegre e o autor é o José Régio. Bom, José Régio é uma espécie de pseudónimo do José Maria dos Reis Pereira. Ele achava isto um bocado prosaico. Zé Maria dos Reis Pereira. Então há lá algum poeta que se possa chamar Reis Pereira e trocou isto por José Régio. Bom, a verdade é que hoje toda a gente o conhece por José Régio. Eu do poema só li as 3 primeiras estrofes. Ora, é um longo poema, alonga-se por muitas páginas, é muito bonito, e não só este, mas todos os poemas que enchem este livro, é o primeiro volume, merecem ser lidos. Estou-lhes a mostrar um volume das obras de José Régio que está a ser publicado pela imprensa nacional, e não julguem que é assim uma coisa por um preço que não se possa chegar. Isto custa 25 euros. Os livros não são muito baratos, mas ainda há edições, especialmente estas da Casa da Moeda, que estão ao alcance de qualquer pessoa. Simplesmente, o nosso público, mesmo o nosso público culto, gosta pouco de ler. Gosta mais de ouvir. E, sobretudo, de ler poesia, não lê. Poesia, os livros dos poetas, mesmo de grandes poetas, saem, passam às vezes despercebidos. O português lê pouco e eu queria lhes contar um episódio da minha vida. Houve uma altura em que fui eu responsável pela edição de livros de leitura popular. Entre muitas outras coisas, a coleção metia física, metia matemática, metia botânica, metia eletricidade, metia medicina, metia enfermagem, metia literatura, metia história, metia tudo. Mas também quis meter
uma pequena introdução à poesia. Então planeei 3 volumes, este na aurora da nossa poesia, que entreguei à poetisa Esther de Lemos, e tem gravuras interessantíssimas e um texto magnífico. Depois, outro, Poesia de Ontem e Dois, para o nosso povo ler. Dei os maiores poetas, desde o Camões até ao século XX. E o último, Caminhos da Moderna Poesia, que foi pedido à poetisa Anna Atterley, que comenta com a sua fina sensibilidade poesias dos poetas mais modernos. Este, Poesia de Ontem e de Hoje, foi pedido ao poeta José Régio. Tem uma seleção de poemas, foi ele que os escolheu inteiramente, simplesmente não quis incluir-se a ele entre os poetas escolhidos. Neste volumezinho contém-se um conjunto de poemas do século XVI ao século XX, organizado por José Régio. Eu estou a falar-lhes precisamente diante de um retrato de José Régio e aqui numa salinha da casa dele, a tal casa grande e velha de que ele fala na sua toada e que ficou precisamente como estava quando ele morreu. Fez questão de recomendar que gostava que nesta casa ninguém mudasse a ordem nem dos livros nem das imagens. Bom, portanto isto está como no tempo do poeta. É muito curioso observar neste livro quais são os poemas escolhidos. Começa com o famoso Vilancete do João Rodrigues de Castelo Branco. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. É muito conhecido. Pois é claro, veio o Camões, veio o Rodrigues Lobo, veio o Cais, veio o Castilho, veio o Garrett, vem já o romântico Soares de Passos. Depois tem o Gonçalves Crespo, o Guerra Junqueiro, o Gomes Leal, o Fernando Caldeiro, o Cesário Verde, o António Nobre, o Eugênio de Castro. Continua depois já nos nossos tempos, praticamente, com o Afonso Lopes Vieira, o António Correia de Oliveira, o Teixeira de Pascoais, o Afonso Duarte, o João de Barros. Já mais perto ainda o Sebastião da Gama, que foi o meu colega de faculdade, o Pedro Almeida de Melo, o Francisco Bugalho, o Fernando Pessoa, o Fausto José. Só que não o incluía a ele próprio. Eu, que organizei a coleção, escrevi-lhe dizendo exatamente isto, que numa coleção, enfim, com os poetas nossos contemporâneos, ele não podia deixar de figurar. Ele recusou-se e encarregou-me a mim e disse: olha, faça ao senhor como quiser. E eu escolhi, num dos livros dele, um pequeno poema, porque aqui estão só pequenos poemas, como é natural, que comentei e que agora lhe vou dar a conhecer. Tenho ao cimo da escada, de maneira que, logo entrando, os olhos me dão nela, uma Nossa Senhora de madeira, arrancada a um calvário de capela. Põe as mãos com fervor e angústia. O manto cobre-lhe a testa, os ombros, cai composto, e uma expressão de febre e espanto quase lhe afeia o fino rosto. Mãe das dores, seus olhos enevoados olham chorosos, fixos, muito além. E eu, ao passar, detenho os passos apressados. Peço-lhe a sua bênção, mãe. Porque choras, mulher? Docemente a repreendo. Mas à minha alma, então, chega de longe a sua voz, que eu bem entendo. Não é por ele, eu sei. Teus filhos somos nós. O poeta José Maria dos Reis Pereira
nasceu em Vila do Conde. Nasceu em 1901. O facto de nascer em Vila do Conde, junto do mar e no norte, também vai marcar profundamente. Um dos poemas mais famosos que ele deixou, chamou-lhe Romance de Vila do Conde, mas eu acho que isto devia-se chamar Saudades de Vila do Conde. Eu vou só ler-lhes a primeira estrofe. Vila do Conde, espraiada entre pinhais, rio e mar. Lembra-me, Vila do Conde, já me põe a suspirar. Vento norte, ai, vento norte, ventinho da beira-mar. Vento de Vila do Conde, que é a minha terra natal. Nenhum remédio me vale se me não vens cá buscar. Vento norte, ai, vento norte, que em sonhos sinto a soprar. Bom cheirinho dos pinheiros, a que não sei outro igual do pinheiral do Mindelo, que é um belo pinheiral, e em que a Zurara começa e ao Porto vai acabar, etc. Esta saudade de Vila do Conde, que é a sua terra natal, acompanhou a vida inteira. Apesar disso, é Porto Alegre que tem o lugar mais importante dentro da sua poesia. A tal velha casa, grande, feia, tosca e bela, era esta em que eu agora lhe estou a falar. Isto também é muito importante para perceber o poeta José Régio. A sua casa, hoje chama-se a Casa Museu de José Régio, esta casa não era de José Régio. Bom, fazia parte de uma pensão. E ele, quando veio para aqui, ele foi colocado aqui no Liceu, como professor do Liceu, em 1928. É claro, ele era solteiro, teve que arranjar um quartinho numa pensão, e arranjou aqui um quartinho. Bom, mas entretanto, começou com a sua grande paixão, que vai dominar também uma grande parte da vida, a sua paixão de colecionador. É tudo quanto vem aqui junto de mim, por exemplo, isto, que é uma magnífica escultura gótica, magnífica, das melhores que eu conheço em Portugal. Eu comprava tudo, crucifixos, cômodas, cadeiras, tapetes, quadros, velhas tábuas, tudo, comprava tudo e não cabiam no quartinho dele. Então pediu lá aos donos da pensão se alugavam o quartinho ao lado. Depois a tralha, não, mais outro quartinho. Depois alugou o resto de chão. A certa altura correram com as últimas pessoas que cá estavam e a casa estava toda cheia com as antiguidades do Zé Régio, e ele aqui metido como um mexinho na concha a fazer os seus poemas, afogado nestas lembranças do passado português. Apesar disso, ele tem um conjunto de vários romances chamados A Velha Casa, e a velha casa que figura nestes romances não é essencialmente esta de Porto Alegre, é a sua casa de Vila do Conde. Isto parece que não tem importância nenhuma, mas o facto de um homem ter a raiz, a alma, a saudade, lá num sítio do norte, naquela linda Vila do Conde, e passar a vida inteira aqui, nestas quentes charnecas do sul, isto é uma forma de crucificação. E Zé Régio é, de certo modo, eu acho que isto marca a poesia dele, é de certo modo o homem que viveu sempre numa casa alugada. Na poesia de Zé Régio sente-se a falta de uma casca própria. Acaba saindo daqui, logo que teve os anos certos para a contagem de serviço, reformou-se e voltou a Vila do Conde. Voltou a Vila do Conde e continua a trabalhar, porque ele, enquanto esteve aqui em Porto Alegre e depois de se reformar em Vila do Conde, trabalhou muito. Era realmente um escritor extremamente produtivo. Eu gostava de lhes citar os livros mais importantes, vou-me limitar, por exemplo, na poesia, os poemas de Deus e do Diabo, que são muito importantes, o poema Mas Deus é Grande, o Fado, As Encruzilhadas de Deus, isto são grandes livros de poesia. No teatro, ele também é um dramaturgo, Benilde ou a Virgem Mãe, Jacó e o Anjo, El Rei Dom Sebastião, A Salvação do Mundo, em prosa, a ficção em prosa, O Príncipe a Orelhas de Burro, O Jogo da Cabra Cega, os contos e novelas em que há obras-primas, como Há Mais Mundos, as histórias de mulheres, o Davam Grandes Passeios aos Domingos, tudo isso é uma obra literária realmente muito importante. Voltou lá para Vila do Conde, para a sua velha casa, e estava a escrever o último livro dessa série
o livro da velha casa, estava também, tinha já pronto, a confissão de um homem religioso. Esse livro é muito importante porque, e tem servido de base a muita especulação. Já se falou na conversão do José Régio, como é que ele se podia converter se ele foi sempre religioso. Mas religioso num sentido muito particular. Ele não era eclesiástico, ele não ia à missa, ele não aceitava a teologia e a dogmática que a história construiu, mas acreditava essencialmente em Cristo, na revelação de Cristo, na palavra que Cristo nos deu, de que todos os homens são irmãos e irmãos em Deus. Em todos nós há um Deus. Há um Deus e também há um demónio. E esse tema de uma luta entre o Deus e o demónio, entre o Jacó e o anjo, entre o bem e o mal, preenche essencialmente o pensamento que está imanente em toda a obra do José Régio. Ele aqui, nesta casa, que hoje é um museu cheio de obras-primas, esta casa ocupa um espaço central na sua obra. E quem quiser conhecer o José Régio tem que ir pelo menos a 2 sítios. À casa de José Régio, em Vila do Conde, é também uma casa-museu, e à Casa-Museu de José Régio, aqui em Porto Alegre. Quase toda a vida de Régio ficou aqui ligada a esta linda cidade de Porto Alegre. A casa em que ele vivia ficava a 2 passos do Liceu onde dava aulas. O Liceu é aquele palácio, é o antigo solar Acciaioli. Mas vamos lá dentro. Esta era a sala dos professores, onde Régio passou muitas horas da sua vida, porque durante os intervalos das aulas os professores reuniam-se aqui, fumavam o seu cigarro. Ele foi toda a vida um inveterado fumador, talvez por isso morreu com um infarto de miocárdio, e aqui conversava com os colegas e, sobretudo, com as colegas. Ele, durante estes anos, cultivou muito a amizade de algumas colegas professoras aqui no Liceu. Não foi um professor que deixasse uma impressão, enfim, muito marcante. Os alunos dele recordam uma figura seca, severa, e em toda a obra dele não há uma só linha que se refira à sua atividade de professor. Não há dúvida que ele não gostava de ser professor. Ele era professor de português e francês e nunca foi à França. Ele fazia troça até dos colegas que iam a Paris, mas não viam um palmo diante do nariz. Portanto, isto dá o tipo do homem. Um homem que se fecha aqui, nesta cidade de Porto Alegre, fecha e tem um criado e um burro. E eu vou-lhes dizer para quê. Neste livro, José Régio e Arte Popular, que é editado pelas câmaras de Porto Alegre e Vila do Conde, tem mesmo a fotografia do José Régio montado no burro. Andava neste burrinho com um criado. Tirava a gravata, escondia a gravata no bolso e dizia ao criado: nunca me chames senhor doutor, que é para eles não perceberem que eu sou doutor. Se eles percebem que sou doutor, pedem mais dinheiro. E andava por essas aldeias, entrava nos lares dos lavradores, via velhos pratos do século XVII, ranhões, e dizia: tem ali aquele caco, aquilo não vale nada, o senhor não me dá aquilo. Bom lá, rateavam, discutiam. A verdade é que por esse caminho ele conseguiu reunir um verdadeiro tesouro de antiguidades alentejanas. Era realmente a louça, eram os pratos, eram os ferros, eram os móveis e eram sobretudo as imagens. Há aqui, hoje, na Casa-Museu de José Régio de Porto Alegre,
algumas das peças mais importantes da escultura portuguesa dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII. Régio emocionou-se especialmente pela figura de Cristo agonizante. Bom, e há aí realmente Cristos que são absolutamente notáveis. E quem veja ao museu nem vê tudo, porque lá embaixo as reservas estão cheias e cheias de coisas. Ele arranjou milhares e milhares de objetos. É claro que a mim impressiona-me isto. Então como é que o jovem estudante de Coimbra, que na sua tese de licenciatura escandaliza os venerandos catedráticos ao fazer a apologia do grupo do Orfeu, bom, aquele grupo maldito, aquele grupo com o Almada Negreiros, com o Sá Carneiro, com o Santa Rita Pintor, aqueles marotos que arrombavam com tudo, partiam com tudo, tudo quanto era sagrado e respeitável, eles faziam em caco. É claro, eram os futuristas. Eu ainda me lembro de ter ouvido falar, eram duas coisas terríveis, que se falava quando eu era pequenino. Os futuristas e os comunistas. Vejam lá, coisas horríveis. Pois bem, Régio, nos anos 20, tem a coragem, em Coimbra, de defender os futuristas. Ele não concorda com eles. Acha que realmente são excessivamente provocadores, aquilo não era necessário, mas reconhece todo o seu mérito renovador. Ele já não é um futurista, ele já nem sequer é um modernista. Ele faz parte do grupo da presença. Fala-se muito no grupo da presença, como se o grupo da presença tivesse sido um grupo. Eu acho que não foi. Nos homens que colaboram na Presença, que é uma revista muito importante, que se publica desde 1925 ou 26 até 41, em 41 os vários colaboradores zangaram-se, mas durante todos esses anos a Presença reúne um conjunto muito notável de escritores portugueses, gente de todas as formações, todas as ideologias. É realmente um grupo, aquilo, digamos, é uma academia de escritores e que só têm de comum entre si serem realmente intelectuais. Pois esse jovem da Presença, que ousa defender os iconoclastas do Orfeu, acaba a sua vida aqui nesta casa emprestada, a colecionar antiguidades, peças devotas, coisas do povo, coisas que estavam a acabar no seu tempo, algumas muito curiosas, como lhe vou mostrar. O senhor telespectador sabe o que é isto? Repare como esta peça é bonita. Este grande pescoço. Ou isto, mais encaracolado. Ou esta. Ou esta que é mais rara, com a cauda. Isto era um objeto que havia em todos os lares alentejanos. Bom, para que é que isto servia? Isto era o suporte do espeto. Bem, o espeto, tem aqui um espeto, o espeto. E o espeto metia-se aqui. Bom, eu vou-lhes mostrar ali, está ali uma lareira, vou-lhes mostrar como é que isto funcionava. Bem, o que eu tenho na mão são os pedaços de esferovite, mas façam de conta que isto são nacos de carne de porco. Tenho aqui o espeto, a carne era enfiada no espeto e depois de estar aqui, o espeto ia-se apoiar no suporte do espeto, aqui, também tinha mais para aqui, claro. E aqui ia-se regulando a assadura. Estava ali, agora andava-se ali, e de um lado para o outro fazia-se a assadura. Bom, nos princípios do século XX, em todos os lares havia um espeto destes, com estes suportes. O José Régio acho que os colecionou todos, hoje não se encontra nenhum.
aqui temos como termina a história de um grande poeta que começa a vida em Coimbra, a anunciar a brisa de um tempo novo. E vem acabar aqui, a Porto Alegre, a reunir piedosamente as relíquias do tempo que desabava quando ele entrava na vida. Eu recordo-me, quando era novo, impressionou-me muito um poema dele, a elegia ao meu anjo guardador. O anjo guardador é o anjo da guarda. Ele, falando com o seu anjo da guarda, faz-lhe um pedido. O que é que José Régio pede ao seu anjo da guarda? Pede-lhe isto: quando a verdade, que é nua, me ferir como um sol, e eu voltar para onde há lua e procurar jardins convencionais e plácidos, fere-me com teus olhos ácidos. Eu acho que tudo isto, toda esta casa de Porto Alegre, todas estas velharias, são um dos muitos convencionais e plácidos jardins em que o poeta se refugiou.